aquilo que você mais tem medo de que o mundo fique sabendo pode estar escondendo o maior potencial da sua vida. Eu vejo muito vídeos sobre isso, livros diversos falando sobre a nossa sombra, sobre o nosso lado em que a gente não quer mostrar para o mundo, que a gente evita que o mundo descubra, mas que ali existe o nosso poder, a nossa força interior. E isso é algo que tem causado muitas reflexões para mim, sabe? Eu quero compartilhar algumas aqui com vocês e também algumas experiências minhas. Oi pessoal, eu sou a Jéssica. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago reflexões sobre espiritualidade, mentalidade, despertar da consciência, despertar espiritual. Aconteceu há poucos dias algo comigo que eu preciso muito compartilhar com vocês e que me fez perceber o quanto eu ainda sou manipulada inconscientemente pelos meus traumas, pela minha sombra, né? Para isso eu tenho que trazer o contexto da minha história. Quando eu nasci, teve uma complicação no parto, né? Minha mãe sofreu muito, era um bebê muito grande. Teve uma complicação no parto, eu não sei exatamente os detalhes, porque é uma história meio obscura, assim, né? Envolveu muita dor, muito sofrimento, então ela não se toca muito nesse assunto. Enfim, que o médico precisou tomar uma atitude de emergência e me puxou pelo braço direito. E isso causou uma série de complicações que eu carrego até hoje. Imagina, 27 anos atrás, 28 quase, meus pais não tinham muito recurso para ir atrás e investigar o que tinha acontecido, mas depois de muitos anos, né, adulta, eu fiz exames e tudo, e lá indicou que teve rompimento de tendões e conexões neurais, então basicamente como se meu cérebro não conseguisse enviar alguns sinais de movimento para o meu braço, de uma forma bem resumida. Quando eu fui crescendo, né, meu braço é um pouco menor, ele tem menos força, menos movimentos, não consigo fazer movimentos de rotação. E, enfim, eu tive que me adaptar em muitas coisas. Me tornei canhota, né? Eu fiz tudo com a mão esquerda sempre. E sempre fui me adaptando. Só que é a questão física, ok, é algo que eu meio que conseguia. A criança ali vai se adaptando, faz as coisas com outra mão, enfim, tu consegue ir administrando. A questão é que a parte emocional ficou muito abalada, sabe? Eu me via como alguém defeituosa, então eu sempre odiei meu corpo, sempre odiei tudo que tivesse relacionado a autocuidado, assim, enfim, sobre se sentir bem consigo mesmo e tal. Isso sempre foi muito distante para mim. Nunca consegui essa conexão, sabe? Esse amor, esse carinho pelo seu próprio corpo e tudo que muita gente fala sobre isso e que para mim sempre foi algo muito distante, né? Eu sempre vi o meu corpo como um problema, eu tinha esse defeito, então é como se ele tivesse minado todo o meu corpo. Enfim, os nossos traumas, eles são irreais, eles não são com base numa verdade, com base numa estrutura sólida, eles são com base nas nossas emoções. Então, quando tem muita emoção e dor e sofrimento envolvida, naturalmente a gente cria daquilo um grande problema. E foi o que eu fiz. E não vou dizer assim que eu sofri externamente com isso. Nunca sofri bullying. Eu sempre tomei muito cuidado para passar despercebido isso, sabe? Para que isso não fosse percebido pelas pessoas. E esse que foi o grande problema. Porque eu nunca consegui integrar isso na minha vida. Sempre foi a minha questão, o meu problema, só que ele era tão reprimido, sempre foi muito reprimido. Até hoje, não é algo que eu consiga falar assim abertamente numa roda de conversa, sabe? Eu sempre tinha medo que o mundo descobrisse e me achasse uma farsa, uma enganação, entende? É como se eu tivesse oprimido minha própria identidade. E isso, nossa, só piorou com o tempo. E hoje eu sinto que eu vivo um despertar de consciência, um despertar espiritual. E isso tem vindo muito à tona para mim, porque não tem como você voltar para sua essência, para aquilo que você é de fato, sem integrar todas as partes da tua vida, sem aceitar a sua história como ela foi. Eu tenho certeza que você tem uma história que mexe muito com seus sentimentos, que quando você revive ou relembra, vem muita dor, independe do nível que você está em relação a isso. Tem pessoas que já curaram, tem outras que estão num processo, outras nem querem tocar nesse assunto.
porque envolve muita dor, a criança ferida, né? A famosa criança ferida. E quando eu era criança, eu lembro que eu pensava, quando eu for adulta eu vou saber lidar com isso. É como se eu projetasse no futuro essa sensação de alívio, de vou ter conseguido, tipo, integrar isso na minha vida, sabe? Claro que eu não pensava com essas palavras, eu era uma criança, mas eu tinha esse sentimento de lá no futuro eu vou saber lidar. E o futuro, a vida adulta chegou e eu nunca consegui integrar isso, porque sempre achei um problema, sempre vi como um problema. Eu nunca consegui olhar e ressignificar essa história. Já fiz terapia e curei muita coisa na terapia também. Mas aconteceu uma coisa essa semana e me fez observar de que talvez a gente busca às vezes essa cura de um jeito errado. Quero trazer aqui para vocês que de criança sempre andei de bicicleta, né? Aprendi de um jeito meio difícil, isso eu posso trazer num outro momento. Mas enfim, aprendi a andar de bicicleta, sempre andava, gostava muito. E agora na vida adulta, quando eu conheci o meu parceiro, ele era ciclista, só que aí ele veio morar na minha cidade e vendeu a bike e nunca mais andou. E agora que a gente mudou para uma cidade menor, que é a cidade dele, surgiu a oportunidade de praticar esse esporte. Só que comecei a projetar um monte de medo e insegurança em cima disso, porque na bike você tem todos os mecanismos do lado direito, que é o lado que eu não tenho tanto movimento, tenho fraqueza, né? Eu tenho movimentos e tudo, mas tenho menos força, menos sensibilidade na ponta da pinça, assim. Eu já comecei a projetar esse medo, essa insegurança antes, né? Nossa, e daí foi uma experiência péssima, porque além de eu estar muitos anos sem subir numa bike, eu projetei um medo absurdo, assim, absurdo, que eu perdi noção, assim, de tempo, espaço, e tanto que eu caí na primeira descidinha ali, eu me desequilibrei de boba, assim, e caí. Eu fui tomada por um sentimento muito intenso e desagradável de medo, e isso se tornou ódio, raiva depois, porque aí o trajeto era mais longo, comecei a cansar, eu não tinha preparo, enfim, isso ok, mas a maneira que eu fui reagindo a isso trouxe toda aquela emoção à tona. E principalmente a percepção do quanto isso ainda estava uma ferida aberta, né? E aí, desde então, eu tenho refletido muito sobre isso. Faz alguns dias que aconteceu. Eu comecei a pensar assim, cara, quantas vezes a gente pensa que já tem algo curado, que já tenho inteligência emocional sobre isso, já sou madura o suficiente para assimilar tal coisa. E daí você vive uma situação intensa, uma situação que te coloca frente a frente com o teu desafio de vida, e aquilo vem muito forte e veio para mim, sabe? Por quê? Porque eu nunca olhei de fato como eu deveria olhar para minha sombra, para essa situação. Primeiro de tudo, que eu quis ir daquele jeito. Agora, depois dessa experiência, eu queria ter desistido e tudo, mas eu pensei, não, vou mudar as coisas pro lado esquerdo e vou ter uma nova experiência para ver como vai ser, né? Primeiro de tudo é isso, eu precisei olhar para mim como a pessoa que eu sou, como Deus quis que eu fosse, sabe? Nada tá fora do lugar, tudo é certo. Só que essa resistência que a gente cria, né? Ai, por que foi assim? Por que eu passei por isso? Por que eu tenho isso? Eu parei para pensar assim, meu, se eu tivesse simplesmente aceitado, ou se eu tivesse já essa inteligência emocional de saber, não, eu tenho essa limitação, então eu preciso fazer essa adaptação antes de me arriscar em qualquer coisa. Mas não, eu me arrisquei e foi uma experiência desagradável, passei medo porque eu estava insegura e, enfim, tudo causou mais insegurança, né? Ali eu já teria economizado muito sofrimento. Só que na hora ali, vivenciando, veio tudo muito forte, tudo à tona, assim, como se realmente eu fosse descartável, assim, sabe? Ai, nossa, eu tenho esse defeito e não tenho o que fazer, sabe? E isso é só atualmente. É o ego e essa identidade que a gente criou a partir da nossa história. De que, tipo, não, eu sou assim mesmo e não tenho o que fazer. Não sirvo pra ir lá e andar de bicicleta como qualquer outra pessoa. Tipo assim, sabe? E aí eu parei pra pensar, nossa, eu tô ultimamente lendo, estudando tanto sobre tirar essa identificação com a história, com o ego, né? Com o que já foi contado até então e abrir espaço pro novo. Mas na hora eu não tive esse entendimento, mas depois eu pude perceber que realmente ali foi a prova, assim, do quanto o nosso ego domina, quanto a nossa mente nos domina, né?
nas emoções, naquela coisa que está lá guardada. E que isso só vai vir para fora, só vai se mostrar diante de nós quando a gente oportunizar isso, quando tiver essas experiências que nos coloquem frente a frente com isso. Então a mensagem do vídeo hoje é justamente isso, que às vezes a gente tem essa falsa ilusão de que tá com tudo superado, tudo lindo e maravilhoso. Eu vejo um movimento de muitas pessoas se isolando em casa porque não querem mais relacionamento, não querem mais estar com outras pessoas, porque existe assim um entendimento de que esse é um despertar e Deus quer que eu esteja sozinha e tudo. Sim, existe a solitude e ela é importante, mas eu vejo que é muito mais eficaz quando a gente projeta no mundo essas coisas, sabe? Essas dores. E vai ser difícil, é muito difícil. Por exemplo, talvez se eu tivesse me encolhido e dito assim, não, não vou pedalar porque eu tenho medo e não sei fazer isso, ou enfim, contasse algum tipo de historinha ou me protegesse. É o que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre disse, não gosto de jogar vôlei, não gosto de fazer isso, não gosto daquilo. Muito por uma proteção, eu não queria expor isso para o mundo, não queria ser julgada pelo mundo. E eu ainda tô nesse processo. Agora eu acho que eu entendi que talvez essa ferida vai se curar mais rápido quanto antes eu tivesse a coragem de expor e jogar para o mundo, sabe? E entender que tá tudo bem, ninguém vai vir me acusar de alguma coisa. Nossa, você tem um problema. Nunca aconteceu. Todas as vezes que eu precisei contar para o meu parceiro, para amigas e, enfim, pessoas próximas, e pouquíssimas pessoas que eu fiz isso, tive essa experiência de contar, foi sempre muito tranquilo. Olhando de fora, não é um grande problema, não é uma situação que para toda uma vida ou que não tem o que fazer. Só que a dor, a ferida, a forma com que a gente conta essa história para nós, é aí que mora a questão, sabe? Eu sempre olhei com esse olhar de, nossa, eu tenho um defeito, um problema muito grande e as pessoas vão me julgar, E aí desenvolver uma série de disfunções, por exemplo, de querer ser sempre aceita, de sempre dizer sim para tudo, de insegurança, de medo de arriscar, medo de ser quem eu sou de verdade, sabe? Tudo isso foi desencadeado por essa imagem, essa autoimagem destrutiva que eu sempre tive de mim, sabe? Então, observa a tua história como uma história que aconteceu na tua vida e não como se fosse a sua vida. E existe uma diferença nisso, sabe? Quando a gente enxerga a nossa história sendo a nossa vida, é como se não tivesse como descolar aquilo da nossa vida. Então, essa é a minha vida, eu não tenho como mudar ela. Agora, se a gente entender essa história, esse passado, essa situação, esses traumas, como uma parte da nossa vida, uma pequena parcela, um capítulo ali, a gente consegue se descolar disso, sabe? Criar esse distanciamento e observar, não, eu preciso analisar isso como algum aprendizado e não como se fosse a minha vida, porque se eu integro isso como sendo a minha vida, eu vou sofrer pelo resto dela, porque aí eu vou sempre condicionar o meu futuro com visão do meu passado. O que eu posso te dizer hoje é: olhe nos olhos da sua sombra. E quando eu digo isso, é para você encarar mesmo, sabe? Colocar isso no mundo. É você parar e pensar: o que a minha versão do futuro, que já se livrou desses traumas, desses medos, faria agora? Como ela pensaria agora? Como ela agiria agora? O que ela diria nesse momento, sabe? E aí você vai começar a fazer esses movimentos e vai ser desagradável no começo. Vai vir muita coisa à tona, mas faz parte. Quando vem à tona é porque você consegue olhar para aquilo com os olhos de alguém mais evoluído, de alguém que está mais maduro para enxergar isso e ressignificar, sabe? Essa palavra ressignificar, ela é muito usada, né? Quase que banalizada, assim, você tem que ressignificar. Mas isso é processo, sabe? É um processo difícil, porque esse ressignificar não é só contar uma nova historinha ali na sua mente. Você tem que sentir verdadeiramente, sabe? É uma coisa bem genuína, assim, de dentro.
E às vezes passar por essas experiências, que nem eu passei com a bike essa semana, faz com que aquilo seja mexido de um jeito que nunca foi, porque você nunca permitiu, você sempre ficou resguardando, escondendo aquilo. Só que quando você expõe aquilo, coloca aquilo no mundo, isso aqui sim faz parte da minha história. Talvez foi a minha identidade até então, mas agora não é mais, porque eu posso criar a minha nova identidade, eu posso ser quem eu quiser ser, quem eu sentir no coração que eu devo ser, entendeu? Então isso vai te dar um poder, e eu acho que é ali que mora esse segredo que as pessoas tanto falam, de que na nossa sombra existe o nosso verdadeiro potencial, o nosso valor intrínseco, aquilo que é só nosso, sabe? Eu tenho sentido que pode ser que eu esteja muito próxima dessa revelação interna mesmo, assim, de conseguir integrar quem eu sou de verdade e não mais aquele medo de não ser o que as pessoas esperam e tudo mais. Então, eu espero que eu possa ter ajudado o seu processo de cura também, e eu quero que você se encoraje, sabe? Faça coisas que você até então nem cogitava de fazer, porque ali sim você vai começar a sentir o gostinho de como é você se afastar da sua história um pouco, observar ela de cima e perceber que ela só faz parte de um capítulo da sua vida, e que sim, você pode reescrever capítulos novos com base em outras coisas, com base em outra perspectiva de vida, tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Curta e comenta aqui o que você achou desse vídeo, e até a próxima. Beijos!